Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui hoje, dia 22 de janeiro, terça-feira, 16 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Muita gente de fora nos acompanhando, de toda a rede NTW, onde nós temos fuso horário, para retomar a temporada de webinar 2019 da rede NTW Contabilidade e Gestão Empresarial. É um grande prazer estar aqui com vocês. Ao meu lado está o nosso palestrante principal e debatedor do dia, o Ronan Delfim. Ronan, seja muito bem-vindo à rede NTW. Poxa, obrigado aí. Primeiramente, boa tarde para todos. É uma satisfação estar aqui. Obrigado aí à NTW pela oportunidade. Como diz, a gente tem trabalhado muito com esse tema. A gente tem vários cases aqui para contribuir do que deu certo, do que deu errado em alguns clientes nossos e espero que todo mundo participe de verdade, pode enviar pergunta. A gente já combinou, né, Walter? Pergunta difícil para você, fácil para mim, não é isso? Então, o que a gente quer mesmo é compartilhar aí, fazer uma troca e podem contar comigo sempre aí. Obrigado, viu? Bem, pessoal, no ano passado nós tivemos uma série de webinars para poder ajudar os empreendedores que fazem parte da rede NTW, aqueles que nos seguem em suas redes sociais. Todos eles estão no nosso link de YouTube, que nós vamos disponibilizar aqui ao final desse webinar. E já temos mais um marcado para fevereiro e que nós vamos estar discutindo com vocês. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho para me resolver uma questão técnica. Ok, apitou aqui. Estava acabando a carga do transmissor, mas agora estamos tudo ok. Mas nós estamos retomando a nossa bateria de webinar. Para fevereiro nós já temos um novo webinar agendado, nós vamos divulgar o final. É sobre gestão financeira e tributária na área de transportes, um tema que está em voga com tudo que aconteceu ao longo do ano passado. Vamos fazer essa discussão com quem é do segmento de transportes. Mas hoje, aproveitando o início do ano, janeiro de 2019, nós temos esse webinar, Planejamento Estratégico Descomplicado, o segredo das empresas que vendem mais, e ele vem num momento simplesmente espetacular. Boa parte das empresas já fizeram seus planejamentos estratégicos, mas ele pode servir de baliza para poder fazer determinados ajustes. E para quem não fez, gente, não vamos deixar para março, não vamos deixar para depois do carnaval. Não é verdade que o ano se inicia depois do carnaval. O ano já iniciou. É um ano que tudo indica a economia vai aquecer. É um ano que pode gerar muitas oportunidades. Nós estamos acreditando e toda a rede NTW vai trabalhar incansavelmente para que esse seja um ano espetacular para todos os nossos clientes, para todos os nossos parceiros e para todos que de alguma forma participam da rede NTW. Bom, deixa eu explicar um pouquinho para você sobre a dinâmica desse encontro. O Ronan vai fazer uma apresentação de cases que ele encontrou ao longo de sua carreira sobre planejamento estratégico. Falando da metodologia, mas falando o que ele viu que deu certo, o que ele viu que deu errado. Durante a apresentação do Ronan, vocês podem ir lançando no chat as suas perguntas, as suas questões. Que terminando essa apresentação, ele passa a responder essas questões ao vivo, tanto as que estão na lateral, quanto aquelas que chegam nas redes NTW. E se não der tempo de responder todas, nesse webinar, certamente todos receberão a sua resposta no contato que eles forem deixando aqui. Durante o webinar, se vocês tiverem alguma questão técnica, se a imagem travar por algum motivo, clica no refresh, ou dá um F5 no seu computador, tá? Ou clica no botão do seu navegador que faça a recarga da página. E automaticamente essa transmissão ela vai voltar para todos vocês. Bom, o Ronan é um grande amigo, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e é um grande especialista na área de gestão de empresas, na área de planejamento estratégico, um grande palestrante, um cara com experiência tanto docente quanto profissional no Brasil e fora do Brasil muito grande e tem ajudado muitos empreendedores a performarem, a melhorar o planejamento e a execução do planejamento, que também é um outro gargalo de suas empresas.
Nós temos o prazer de ter o Ronan como diretor de uma das unidades NTW, mas ele que é o principal executivo e fundador da RD, que ele vai falar um pouco também de sua empresa aqui e que certamente vai nos ajudar muito. Ronan, você tem 25 minutos para a sua apresentação, depois nós entramos no debate. Um bom trabalho. Obrigado aí pelas referências, e para mim, toda vez que você me apresenta, a melhor parte é quando você me apresenta como amigo. Um prazerão ser seu amigo, viu, Walter? E é muito bom também estar com você nos negócios também. Bom, eu vou começar a nossa apresentação aqui, vou me apresentar um pouquinho mais e vou contar também o porquê que eu caí nessa parte de planejamento estratégico, coisa rápida, para depois a gente já ir desmistificando algumas coisas. Inclusive, já para começar a desmistificar, o Walter falou muito bem que muitas empresas podem já ter feito o planejamento estratégico delas. Tem uma cultura de fazer o planejamento estratégico ao final de cada ano. Mas pouca gente sabe que isso é só cultural, que começou na Europa, porque na Europa, nessa época do ano, que é dezembro, lá, ao invés de ser verão, é inverno. Então, eles fazem um planejamento estratégico justamente no inverno, que é a época que as vendas, que a empresa diminui os seus ritmos, e aí eles aproveitam a diminuição do ritmo para poder fazer isso. Algumas empresas aqui mas não significa que todas as empresas têm que fazer planejamento estratégico no começo ou no final do ano. Tem empresa que, dependendo da área que ela atua, o começo do ano dela é em julho. Tem empresa que pode fazer o planejamento estratégico dela em março. Então, é só para deixar claro que, vamos deixar para fazer o planejamento, já que a gente não fez no final do ano passado, agora vamos fazer só no final desse ano. Não tem disso. Depende da área que você está atuando, e é só mais uma questão cultural do que uma questão de gerar resultado ou não. Algumas empresas, inclusive, eu nem recomendo que façam no final do ano, porque é quando o dono da empresa está indo viajar, que é quando os principais gerentes ou funcionários estão de férias. Então, em algumas empresas, de acordo com a rotina delas, eu nem recomendo que seja feito o planejamento estratégico no final do ano. Bom, vamos lá então. Esse aí na foto sou eu, aos 9 anos de idade, sendo orador da minha turma da escolinha lá do pré-primário, aos 9 anos de idade lá. E de lá o que mudou mesmo foi só o óculos e o tamanho da barriga. O tamanho a minha estatura, a minha altura é praticamente a mesma, e a vontade de compartilhar e de falar para as pessoas é a mesma. Eu acabei formando em terapia ocupacional, mas eu costumo falar que não foi eu que escolhi a gestão que me escolheu. Eu fui empreender há 15 anos atrás, montando a minha clínica para eu atender os meus pacientes lá, e como a maioria dos empreendedores, eu achava que era só eu montar a minha empresa, colocar um gerente bom lá, que eu ia poder ficar atendendo meus pacientes e que o gerente ia fazer todo o resto do serviço. Lê do engano, aos trancos e barrancos eu fui aprendendo a necessidade de planejar, de ter meta, de ter rituais de acompanhamento, análise de indicadores. Poxa, Rona, mas uma empresa pequena, ela precisa de planejamento estratégico, igual a sua clínica era pequena, igual a minha empresa, pode ser que alguns de vocês que estão assistindo aí, a empresa seja pequena. Talvez a sua empresa precise muito mais de planejamento estratégico do que as grandes. Por quê? Talvez a sua não aguente um imprevisto que pode vir aí, se você não planejar direito, que empresas grandes aguentariam por causa do porte, por causa do caixa delas. Então, eu reforço que muitas vezes justamente a empresa pequena é que precisa de fazer o planejamento, porque ela não suporta muitos imprevistos. Então, ela tem que planejar para antecipar esses imprevistos aí. Então, eu fiz o meu mestrado na área de administração, com ênfase em estratégia, competitividade e inovação. Ano passado, eu tive a felicidade de realizar um sonho, que foi estudar lá na Harvard Business School. E eu estou aqui para poder compartilhar tanto a experiência como empreendedor, quanto o conhecimento que eu tenho adquirido nessas formações que eu tenho feito.
e espero que seja bem proveitoso para todos aqui. A minha jornada, então, é essa. Hoje em dia, eu tenho 3 empresas, uma delas é a RD, essa que o Walter me apresentou aqui, na qual eu atuo como consultor, e atuo em outras empresas também, faço parte da comunidade de Startup Weekend, que é um evento promovido pela Google para empreendedores, sou sócio num dos escritórios da NTW, sou diretor lá, inclusive eu costumo falar que foi um dos melhores negócios que eu já fiz, porque realmente a franquia consegue passar para a gente todo o know-how, e apesar de eu não ser contador, a gente consegue entender a gestão do escritório e contribuir com ela, então foi um dos melhores negócios que eu fiz. E estou fazendo parte de uma startup agora também, que é na área de mídia e que está alinhado com o meu atual negócio, que é a RD de consultoria também. Enfim, essa é um pouco da minha jornada. Quem quiser saber mais o porquê que cada logo dessa está presente aí na minha jornada, depois a gente pode deixar os nossos contatos e ir mantendo o contato mesmo depois do webinar. Ter planejamento é fundamental, mas para você planejar, você tem que saber onde você quer chegar. E aí vamos supor que você, empresário, fosse uma empresa. E aí você tem que saber onde você quer chegar, qual o legado que você quer deixar. E aí eu tenho uma frase que eu quero fazer de tudo para ser merecedor da seguinte frase no meu epitáfio. Não sei se todo mundo sabe o que é epitáfio aí, que é a lápide, que é o que vai ser escrito lá no meu túmulo quando eu passar dessa para uma melhor, né? Porque é uma coisa que com certeza vai acontecer com todo mundo. E aí eu quero que eu seja merecedor da seguinte frase: aqui jaz um cara que fez a parte dele para tentar deixar o mundo melhor do que estava quando ele chegou. E para fazer isso, para cumprir com essa minha missão, eu tenho usado 2 ferramentas que eu considero muito importantes. O empreendedorismo, porque eu acredito muito na força do empreendedorismo para gerar renda, emprego, trazer desenvolvimento econômico para a região, e a educação, porque a educação é a ferramenta mais poderosa para poder estar mudando as pessoas. E eu tenho que trabalhar intensamente em busca dessa missão, porque, como eu disse, eu tenho que ser merecedor dessa frase, porque não vai ser eu que vou escrever, né? Aliás, se algum de vocês vê eu escrevendo essa frase no meu epitáfio, pode ficar assustado lá, porque geralmente não é no momento que a gente está aqui que a gente escreve essa frase, né? Brincadeiras à parte, eu coloquei essa frase aí para reforçar também a minha participação aqui, porque esse webinar está totalmente alinhado com o meu propósito de vida, com a missão da minha empresa. A RD hoje ela existe para ajudar a diminuir a mortalidade das empresas brasileiras e promover o crescimento delas. Então, esse webinar tem tudo a ver com o meu propósito de vida e com as ferramentas que eu uso, que é o empreendedorismo e educação, e com a missão da minha empresa, que é a RD. Vamos lá. O que a gente quer mudar, então? Por exemplo, saiu no G1, recentemente, no dia 3/10/2018, a seguinte informação: por 3 anos seguidos, Brasil fecha mais empresas do que abre, diz IBGE. Pesquisa mostra que em 2016, 648 mil empresas foram abertas, enquanto 719 mil foram fechadas. E o que me incomoda muito? O que me incomoda muito é que a maioria dessas empresas que fecharam por motivos que podiam ser evitados. Por exemplo, falta de planejamento, falta de gestão, amadorismo na gestão. Então, eu fico extremamente incomodado quando eu vejo um dado desse, uma informação dessa, e esse incômodo, eu tenho em mim um inconformismo construtivo. Eu não fico acomodado e nem fico trabalhando para poder piorar esse contexto. Eu fico inconformado e quero mudar esse contexto para melhor. Então, a gente entende que muitas empresas fecham, infelizmente, por motivos que dariam para ser evitados. Por exemplo, aqui na RD, a gente defende muito o empreendedorismo responsável. Eu discordo veementemente
de que o empreendedor é aquele que pula de um penhasco e constrói o avião caindo. Para mim, esse não é empreendedor. Esse é aventureiro. E tem muita diferença entre aventureiro e empreendedor. O empreendedor ele corre risco, sim. E deve correr risco, sim. Mas riscos calculados. Ele até pula do penhasco, mas antes de pular, ele veste um paraquedas, ele escolhe o local que ele vai pousar e ele consegue atrair a maior parte de recursos que ele vai precisar para construir o avião. O aventureiro, ele abre um negócio já pensando assim, se não der certo eu fecho. Ele abre um negócio pensando assim, o meu vizinho está com um carrinho de pipoca ali e está dando fila para comprar pipoca dele, ele deve estar ganhando muito dinheiro, vou abrir um carrinho de pipoca também. E não planeja nada para poder abrir um carrinho de pipoca. Mas, Ronan, até para abrir um carrinho de pipoca precisa de planejamento? Com certeza. Negócio, independente do tamanho, ele deve ser levado a sério, porque envolve tempo seu, dinheiro, envolve muitas vezes sonho seu e das outras pessoas que estão envolvidas no negócio, os seus sócios ou os seus funcionários. Então, aqui na RD, a gente é completamente contrário ao aventureiro de negócio. A gente tem que empreender sim, mas de maneira responsável. Bom, vamos lá. Vamos trabalhando algumas coisas também. Eu aprendi com o Max, da Max Milhas, ele me falou que a gente tem que aprender a identificar se uma boa ideia tem potencial para virar um bom negócio. Por quê? Nem toda boa ideia tem potencial para virar um bom negócio. Por exemplo, na época que aqui em Minas Gerais acrescentou um 9 na frente de todos os números de telefone, existiram vários aplicativos que você baixava e ele colocava esse 9 automaticamente em todos os seus contatos que você tinha lá na sua lista do celular. Só que todos eles eram de graça. Foi uma boa ideia ter esse aplicativo? Foi. Mas será que se alguém tivesse que pagar para baixar esse aplicativo, para colocar o 9 na frente de toda a lista de contato deles, eles estariam dispostos a pagar? Provavelmente não. Por isso que ofereceram esse aplicativo de graça. Então, pensem comigo. Nem toda boa ideia tem potencial para virar um bom negócio. E tem gente, muito empreendedor, apaixonado pela ideia dele. E mesmo que o mercado mostre evidências de que a boa ideia dele não tem potencial para virar um bom negócio, ele é tão apaixonado pela ideia que ele arrisca muito, ele envolve muitas pessoas, envolve muitos bens até da própria família, porque não está aberto para observar as evidências que o mercado está dando sobre o negócio dele. Então, durante o planejamento estratégico, uma das coisas que você tem que avaliar anualmente é se o seu negócio continua sendo um negócio viável, um bom negócio, isso analisando fatores externos, como é que está a economia, como é que está a previsão de melhora, igual o Walter falou, a gente está otimista aí que esse ano o mercado vai estar melhor para investimento e tudo. Então, além de planejar, na hora de planejar, além de olhar para dentro das empresas, é importante você olhar para o mercado para ver se o seu negócio continua sendo um bom negócio ou não. Vamos lá. O tema nosso é planejamento estratégico descomplicado. É a parte do nosso tema. E aí, por que a gente aqui na RD usa muito esse termo descomplicado? Vou começar explicando a diferença de complexo e complicado. A gestão de todo negócio, independente do tamanho, ela é complexa. Por quê? Ela envolve vários fatores. Por exemplo, durante o meu mestrado, é que eu fui entender que a economia, a disciplina de economia, ela é muito mais humanas do que exatas. Porque pensa comigo, a economia mundial, brasileira ou da região que você vive, está muito mais vinculada a pessoas e o que pessoas pensam, a especulações, do que próxima de uma ciência exata. Então, a gestão de um negócio ela é complexa, porque envolve vários fatores, envolve o desejo do sócio, envolve informações de mercado, envolve economia, envolve a sua equipe, ela é complexa. Mas tem gente que está conseguindo fazer com que a gestão do negócio dele, além de complexa,
passe a ser complicada também. O que é uma gestão complicada? É quando você, por exemplo, toma decisões muito mais baseadas na emoção do que na razão. Quando você coloca o seu filho para fazer a gestão da empresa, só porque ele é seu filho, não porque ele está preparado. Quando você começa a tirar da empresa dinheiro para pagar contas pessoais que você não planejou nas suas finanças pessoais que ia precisar desse dinheiro. Então, tem várias formas, infelizmente, tem várias formas da pessoa complicar a gestão do negócio dela, que já é complexa por natureza. Então, a gente tem trabalhado aqui na RD para ajudar as empresas a descomplicar a gestão delas. E aí nós vamos dar algumas dicas hoje para como fazer um planejamento estratégico descomplicado. O que é um planejamento estratégico complicado? Nós vamos responder isso aqui daqui a pouco também, que já fizeram a pergunta ali, tá? Então, vamos lá. Planejamento estratégico. O que é estratégia? É você decidir, você entender onde que você está, onde que o seu negócio está e onde ele quer chegar, e traçar o caminho e as ações necessárias para você alcançar esse local que você quer com a sua empresa. No curso que eu fiz lá em Harvard, para minha grata surpresa, porque eu já pensava assim, em Harvard os professores estão falando que está caindo por terra a gente fazer planejamento estratégico de longo prazo. E o que eles estão chamando de longo prazo? Planejamento estratégico da sua empresa para os próximos 5 anos. Por que eles estão falando que não está mais usando fazer planejamento estratégico de 5, de 10 anos? Porque a gente não sabe, o mundo está se transformando tão rápido que a gente não sabe o que pode acontecer com o nosso mercado, com o mercado que a gente está, ano que vem. Então, lá em Harvard, eles estão sugerindo fazer planejamento estratégico anual ou no máximo de 2 anos. Por exemplo, a GM noticiou agora, a General Motors, lá dos Estados Unidos, noticiou que ela vai lançar um modelo do carro dela, o modelo Cruze, lá nos Estados Unidos, ela vai lançar esse ano, para qualquer cidadão comum que quiser comprar esse carro, um carro que ele vem sem volante e sem pedal. E eu fui contar isso para minha filhinha de 11 anos. Filha, está lançando lá nos Estados Unidos um carro sem volante e sem pedal. Aí uma criança de 11 anos já pensa lá na frente, né, já me falou assim, uai, papai, uai porque ela é mineira, né? Eu sei que tem gente de outros estados aí assistindo. Uai, papai, então não vou precisar de tirar carteira, não. Faz sentido, né? Para que ela vai tirar carteira se você está sentado no banco do motorista ou no banco do passageiro? É a mesma coisa. Aí eu já fiquei pensando lá na frente, qual que é o impacto desse lançamento da GM para os donos de autoescola, por exemplo? Então a gente tem que ficar atento ao mercado, e as mudanças estão vindo muito rápidas, e essas mudanças podem e devem ter muito impacto no seu negócio. Trouxe algumas frases aqui sobre planejamento estratégico, sobre estratégia, para a gente pensar. Por exemplo, o Michael Porter, que é um dos pais da estratégia, um dos papas da estratégia, ele fala o seguinte, uma empresa sem estratégia faz qualquer negócio, e é verdade. Só que ele não falou isso no bom sentido de fazer qualquer negócio. Se você não tem uma estratégia bem definida, qualquer oportunidade que aparecer para o seu negócio, você acha que é uma boa oportunidade e vai correndo atrás dela. O Steve Jobs, da Apple, falava que ter foco, inclusive, foco é saber falar não para algumas oportunidades. Então, a estratégia ajuda a gente a definir qual que é o foco da nossa empresa e o que realmente é prioridade, o que realmente é foco da nossa empresa e o que não é. O Públio Ciro falava o seguinte, o valor dos soldados depende da estratégia do general. Aqui na RD, a gente tem constatado que as empresas contratam a gente para fazer o planejamento, ajudá-los a alcançar os resultados que eles desejam, e na hora que a gente vai ver, o dono da empresa é um dos principais problemas da empresa. E aí, como que faz? Como é que lida com esse tipo de empresa na qual o dono é o principal problema da empresa? E aí, a gente tem que ver e preparar esse dono da empresa para ele atuar como líder, como gestor da empresa, né?
Na estratégia, decisiva é a aplicação. Ninguém menos, ninguém mais do que Napoleão Bonaparte falou isso. E eu concordo com ele. Tem muita empresa fazendo planejamento estratégico e tratando o planejamento estratégico como um documento, e não como uma estratégia. E coloca aquele documento na gaveta e esquece dele durante um ano inteiro. Não adianta nada planejar se você não aplicar, se você não realizar as ações que foram planejadas. E muita gente fica de olho nos concorrentes e esquece de olhar para eles mesmos, para dentro da empresa deles mesmos. O Péricles falava o seguinte: o que eu temo não é a estratégia do inimigo, mas os nossos próprios erros. Então a gente tem que ficar atento ao dentro da nossa empresa, que muitas vezes o diferencial competitivo que a sua empresa tem pode ser, inclusive, algo interno da sua empresa. Por exemplo, eu conheço e já atendi uma empresa que é de um representante comercial de pisos. E ele conseguiu montar um modelo de negócio na qual ele lucra 2 vezes, porque ele compra direto da fábrica e ele montou um negócio de logística também. Então ele ganha na venda do produto dele com uma margem de lucro boa, porque ele consegue comprar num preço bom. E além disso, como essa fábrica é lá no sul e ele precisa de trabalhar a logística, ele primarizou a logística do negócio dele e ele ganha hoje em dia 2 vezes e fica com maior margem de negociação com os clientes dele, porque em algum momento ele pode negociar, diminuir o preço do produto ou negociar, diminuir o preço da logística. Então, foi uma sacada que ele teve, que ele trouxe um diferencial competitivo que ele desenvolveu internamente na empresa dele e que ficou muito difícil para os concorrentes dele copiar. Quando você traz um diferencial competitivo de fora da sua empresa, geralmente é mais fácil para os seus concorrentes copiarem esse diferencial competitivo. Sabendo disso, como que a gente começa a descomplicar o planejamento estratégico? Não, eu nunca animei a fazer um planejamento estratégico aqui na minha empresa, porque eu tenho que entender de análise de SWOT, pontos fortes, pontos fracos, Balance Scorecard, BSC, tantas outras ferramentas do planejamento estratégico. Então, eu nunca fiz porque eu acho que é muito complicado fazer isso daqui. Bom, primeira dica, se você não tem experiência, uma das coisas que você pode fazer para descomplicar, começar a descomplicar o planejamento estratégico, é trazer algum profissional de fora. Quais são as vantagens de trazer um profissional de fora? Primeiro, porque geralmente você vai escolher alguém que é especialista naquela área que você quer que ele atue, tipo planejamento estratégico. E aí você não fica obrigado a entender das ferramentas, porque em tese ele já entende das ferramentas. Uma outra vantagem de trazer o profissional externo é que muitas vezes, durante as reuniões de planejamento estratégico, ele pode falar algumas coisas com o seu sócio e de um jeito que você não poderia falar. Ou pode falar com você algumas coisas que o seu filho que está no negócio ou que a sua esposa que está envolvida no negócio não pode falar. E outra coisa é porque ele recebe muito vinculado a resultados que ele gerar para você. Então, ele tem muito interesse de gerar resultado para você, porque o sucesso do trabalho dele depende do sucesso que ele gerar de resultado na sua empresa. Então, ele vai estar muito empenhado, geralmente é um especialista no tema, e ele é neutro, ele está isento de emoções nas tomadas de decisões e de análise dos números e das evidências, dos indicadores da sua empresa. Então, essa é uma forma já de descomplicar o planejamento estratégico. Outra forma de descomplicar é fazer um planejamento estratégico mais de curto prazo. Vamos fazer um planejamento estratégico para esse ano de 2019? Beleza. Definiu que vai fazer um planejamento estratégico para esse ano, você define a diretriz. O que é a diretriz? Nós vamos dar alguns exemplos aqui. Uma diretriz sua pode ser: esse ano nós vamos trabalhar para aumentar o faturamento da nossa empresa, dobrar o faturamento da nossa empresa. Essa é uma diretriz boa? A gente considera que não. Aliás, provavelmente se você perguntar para os donos das empresas, o que eles mais querem é essa diretriz aí. Só que você tem que definir uma diretriz, aquela que vai aumentar o seu faturamento como consequência dela. Então, ter aumento de faturamento como
diretriz não é o que a gente mais indica. Você tem que definir uma diretriz de acordo com o seu cliente. Você tem que responder para a gente, e a gente ajuda nisso. Quem que é o seu principal cliente? Qual que é o cliente que você quer ter dentro da sua empresa? Com o máximo de detalhes possível de informação. Ele mora onde? Ele recebe quanto por mês? O que ele valoriza? Quais são os seus medos? Então, a sua diretriz deve ter foco no cliente, e não na sua empresa. Porque se tiver foco no cliente, o aumento do faturamento vai ser consequência. Então, vamos lá. Vou trazer alguns casos aqui. Dizem que a pergunta de $1 milhão é: você conseguir responder essa pergunta, você tem grande chance de ter sucesso na sua empresa, no seu negócio. O que seus clientes realmente querem ou precisam de uma empresa como a sua? Eles querem, por exemplo, um caso que ficou famoso na internet. A Cacau Show, o que ela vende? Ela vende chocolate? O principal concorrente dela, quem vai lá na Cacau Show, vai para comprar chocolate? O principal concorrente dela é a Lacta, Garoto, Nestlé e outras fábricas de chocolate? Não. A Cacau Show descobriu que ela não vende chocolate, ela vende presente. Repara para você ver quando você entrar numa loja da Cacau Show, não sei se aí na sua região tem, procure, se não tiver, procura na internet. Lá tem muito mais cara de loja de presente do que de chocolate. Dificilmente, quando você está com vontade de comer chocolate, você entra numa loja da Cacau Show. Às vezes você entra numa padaria ou num supermercado para comprar aquele chocolate mais comum. Mas quando você quer dar presente, geralmente você entra na Cacau Show. Como consequência disso, como ela descobriu que ela não vende chocolate, ela vende presentes na forma de chocolate, sabe quem que ela constatou que é o principal concorrente dela? O Boticário, porque vende presentes na mesma faixa de preço. Isso é muito estratégico. Então, o que os clientes seus realmente desejam da sua empresa? Se você conseguir responder essa pergunta de $1 milhão, você aumenta a chance de você ter sucesso no seu negócio e, como consequência, dobrar o faturamento da sua empresa. Cuidado para você não focar no problema errado. Diz a lenda, e parece que essa história é verdadeira, durante a Segunda Guerra Mundial, chamaram um engenheiro alemão para ele ir lá no campo de pouso dos aviões alemães, para ele decidir, fazer um estudo lá nos aviões, para ele decidir qual área do avião que devia ser blindada para a artilharia japonesa não derrubar o avião. E dizem que esse engenheiro alemão chegou lá no campo de pouso dos aviões alemães e pediu para ir embora depois de 5 minutos que ele estava lá. E por que será que ele pediu para ir embora? Porque o foco estava no lugar errado. Ele não tinha que estudar aqueles aviões que estavam no campo de pouso, porque aqueles aviões foram acertados pela artilharia japonesa, mas eles não caíram. Qual avião que ele tinha que estudar? Ele tinha que estudar aquele avião que estava lá no campo de guerra e que foi abatido, para ele descobrir onde que o tiro acerta e que derruba o avião. Então, cuidado para você não estar analisando, focando em problemas que não são tão importantes ou focando onde não está a solução do seu problema. Por exemplo, eu vejo muito empresário colocando a culpa de não conseguir bater metas de vendas nos funcionários da área comercial. E eu pergunto para ele se ele tem feito a parte dele, se ele é um dos melhores vendedores que a empresa dele tem. Então, cuidado para você não estar focando na questão errada. Outra coisa que a gente desmistifica muito aqui é aquela história de ter gerente com postura de dono. Gente, não fica terceirizando responsabilidade que é sua, não. Tem muito dono de empresa abrindo negócio e colocando a responsabilidade da gestão do negócio no gerente. Sabe o que vai acontecer se você tiver um gerente com postura de dono? Rapidinho ele vai perceber que ele está trabalhando como dono, recebendo como funcionário, e ele vai acabar virando seu concorrente depois, porque ele vai preferir ser dono ao invés de ser funcionário seu. Então, cuidado com isso. Olha o resultado de quando você entende o que o seu cliente quer. A imagem aí está bem nítida. O que vocês acham? Que tipo de público esse supermercado lá da Coreia está querendo atingir ao disponibilizar essa embalagem de banana
na qual tem bananas em diferentes graus de amadurecimento? Provavelmente, vocês devem ter constatado aí, devem ter concluído, que ele quer vender para solteiros ou para pessoas, para famílias que não comem tanta banana assim. Quem que nunca comprou um cacho de banana e na hora de comer as últimas elas já estavam podres e teve que jogar fora boa parte do cacho que comprou? Então, quando você entende o que seu cliente quer, você entrega exatamente o que ele quer e ele valoriza isso. Outro caso é da Tesco, também lá na Coreia, que ele percebeu que o povo da Coreia do Sul não tinha tempo para ir ao supermercado, e a Tesco é uma das maiores redes de supermercados da Europa. O que eles fizeram? Levaram a prateleira do supermercado para o metrô coreano, porque no metrô coreano é o único, praticamente o único lugar fora de casa que o coreano fica parado esperando. Quando ele não está em casa, ele está no trabalho dele, porque a jornada de trabalho lá na Coreia do Sul é de 66 horas semanais, então ele não tem tempo de ir ao supermercado. Quando a Tesco entendeu isso, ela levou o supermercado para onde ele fica esperando e colocou prateleiras virtuais nas paredes do metrô, para que o coreano parado esperando o metrô possa fazer compras. Então a gente tem que entender o que o nosso cliente quer. E aí eu tenho um case real, que é de uma empresa que é minha, chamada Habilitar, que o que aconteceu? Assim que o governo começou a exigir mais de que as empresas tivessem a lei de cotas ou a lei de deficientes, que empresas acima de 100 funcionários tivessem que ter no mínimo 3% desses funcionários portador de alguma deficiência, eu montei uma empresa que ajudava as empresas a atingir a lei de cotas, vendia esse serviço para grandes empresas e, como reconhecimento, em 2012, essa minha empresa ganhou como melhor prestadora de serviço do Brasil. E eu entregava exatamente o que o meu cliente precisava. Ele queria o colaborador dele com deficiência ou com reabilitação profissional embrulhado para presente, prontinho para voltar ao trabalho. E era isso que a minha empresa fazia. Então, a gente teve esse sucesso reconhecido aí em 2012, justamente por entregar exatamente o que o cliente quer. Vamos voltar para a diretriz. Vamos voltar para a diretriz aqui. Eu aprendi com o Alvin, que foi um dos que participou aí do último webinar, que o presidente da Azul Linhas Aéreas, ele fez o planejamento estratégico inteiro da Azul Linhas Aéreas, baseado em uma diretriz. Ele virou para a equipe dele e falou assim, para toda a equipe que faz parte do nível estratégico da empresa dele: a nossa diretriz para esse ano, o que nós vamos trabalhar é para acabar com o atraso nos voos da Azul Linhas Aéreas. Eu não quero que nenhum voo da Azul que dependa, atrase por erro nosso. O que depender da gente, nenhum voo vai atrasar. E aí qual que é a importância da diretriz? Ele deu a diretriz estratégica e os gerentes dele, os diretores dele, ficaram responsáveis por elaborar planos de ação baseado nessa diretriz. Então, uma forma de você descomplicar o planejamento estratégico da sua empresa. E como o foco aqui também é vendas, se você coloca uma diretriz dessa, que tem a ver com o total interesse do seu cliente, você aumenta muito a chance de vender melhor e de vender mais para o seu cliente. Porque a sua diretriz está baseada no que o seu cliente quer e não no aumento do faturamento da sua empresa. E você trata o faturamento da sua empresa como algo consequente à entrega daquilo que o seu cliente quer. Beleza? Walter, como que a gente está de tempo aí para eu poder, porque eu já estou finalizando aqui, como que a gente está de tempo aí só para eu fazer o fechamento aqui? Roda tranquilo, você pode ir aí mais uns 7 minutos. Beleza. E aí eu estou vendo que está chegando algumas perguntas aí, daqui a pouco a gente responde então. Então vamos para o próximo aqui que eu vou explicar rapidamente. Uma das referências que a gente usa aqui na RD é o Superfoco, que é de um autor que chama Mário Porto Fonseca, que eu tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Ele desenvolveu essa metodologia lá em Harvard, que é para aumentar a efetividade das pessoas e das organizações. Vou explicar aqui.
Conceitos básicos desse superfoco que a gente trouxe aqui para dentro da nossa empresa. Um conceito básico é a entropia. O que é entropia? Isso é uma lei lá da física e da química que diz o seguinte: tudo tende à desordem. Ou seja, se você compra um carro zero, guarda ele na garagem e nunca usa. Daqui 5 anos, quando você for lá mexer no carro, ele vai estar novinho, zero, em boas condições de uso? Não. O pneu esvaziou, o banco ressecou e rasgou, a bateria já não tem energia mais, lâmpada do farol queimou. Mas, Ronan, por que isso aconteceu sendo que eu não usei ele? Por causa da entropia, que é a tendência à desordem. Então, o Mário Porto, ele trouxe esse conceito para a empresa, e a gente tem que estar atento a isso. Nas nossas empresas, existe a tendência à desordem. Se você não tiver presença, se você não tiver rituais dentro da sua empresa, para manter a ordem, quando você reparar, já virou uma desordem, o seu funcionário está fazendo do jeito dele, não como a empresa gostaria que fizesse, não tem controle de estoque, várias outras questões. A gente tem que ter definido, ali que eu coloquei no item 4, fatores críticos de sucesso. Por exemplo, lembra da diretriz da Azul, que é acabar com o atraso dos voos? O que são os fatores críticos de sucesso? Os fatores críticos de sucesso são tudo aquilo, todos os desafios que eu tenho que superar para alcançar aquela diretriz. Então, para acabar com o atraso dos voos, o que eu tenho que fazer? Diminuir um fator crítico de sucesso é capacitar minha equipe? Ter um time? É um fator crítico de sucesso possível. O que são tarefas críticas, que é a parte 5, o item 5 ali? São as tarefas que eu tenho que fazer para eu alcançar, superar aquele desafio que é ter a equipe capacitada, para eu alcançar a diretriz que é acabar com o atraso dos voos. Geralmente, nas empresas, como é super foco o nome dessa metodologia, as empresas a gente sugere que elas tenham 3 fatores críticos de sucesso, no máximo, e 5 tarefas críticas para cada fator crítico de sucesso desse. E você só pode passar para a tarefa crítica 2 depois que você tiver superado, realizado a tarefa crítica 1. É super foco mesmo. Isso descomplica bem o dia a dia da sua empresa. Te ajuda a identificar o que é prioridade, o que não é, o que é urgente, o que não é. Então, é uma metodologia que a gente tem usado aqui na RD que está ajudando bastante os nossos clientes. Aí eu trouxe um exemplo aqui de casamento. Não sei quantos de vocês que estão assistindo que são casados, mas quem é casado ou quem já ouviu falar sobre casamento vai entender. No casamento tem que ter entropia. Existe a entropia, a tendência à desordem? Muitos de vocês devem estar balançando a cabeça que sim. No casamento nosso, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter motivação, tem que ter presença. Será, Walter, que tem que ter presença no casamento? Você deve estar balançando a cabeça aí que sim, você sabe bem como é que é isso. Tem que ter rituais. Tem que ter rituais, por exemplo, de almoçar na casa da sogra? Tem que ter rituais. Um fator crítico de sucesso para o meu casamento com essa loura linda aí, que é a Daniela. Dá certo? Vocês devem concordar comigo que é agradar a minha sogra. Quais os indicadores que eu tenho que esse fator crítico de sucesso está sendo alcançado? Enquanto a minha sogra, olha aí na foto aí, enquanto a minha sogra estiver fazendo mingau de milho verde sem canela, é indício que eu estou cumprindo bem com esse fator crítico de sucesso para o meu casamento dar certo, que é agradar a sogra. Porque ela sabe que eu não gosto de canela no mingau de milho verde, e enquanto ela estiver fazendo mingau de milho verde sem canela, significa que eu tenho um bom indicador que eu estou alcançando o fator crítico de sucesso. Bom, foi só para descontrair, mas eu sou da área da estratégia, então eu aplico estratégia em tudo, até no casamento, e eu quis ilustrar com uma realidade aí que muitos de vocês devem viver também. Bom, era isso, Walter, que eu queria trazer aí para contribuir, e estou à disposição aí para a gente bater um papo com as pessoas aqui, tá bom? Vou interromper aqui a apresentação para a gente conversar com as pessoas aí. Muito bem, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer o Ronan pela brilhante aula, como sempre. O Ronan é um grande professor, um grande palestrante.
uma pessoa que tem ajudado muita gente a resolver a questão de estratégia da empresa, a ganhar foco, a ganhar performance, a vender mais, enfim, a realizar o seu sonho, porque todos nós montamos empresas em busca de um sonho. Né? Ronan, o tema desse webinar, ele foi planejamento estratégico descomplicado, o segredo das empresas que vendem mais. Planejamento estratégico sozinho garante venda? Não. Primeiro, como eu falei, planejamento estratégico para garantir venda, ele tem que estar alinhado ao que o seu cliente quer, não o que a empresa quer. E segundo, como eu disse numa outra frase lá de umas que eu citei, tão importante quanto planejar é executar, né, Walter? E a gente sabe que muitas empresas planejam até bem, mas tem muita dificuldade para executar. Então, para garantir venda, não basta planejar, tem que executar o que foi planejado mesmo. É isso aí, olha. A Daniela, ela aproveitando o case que você citou do Cacau Show, ela pergunta o seguinte: sabemos que a Revlon não atua na área de cosméticos, mas sim na área de beleza. Portanto, uma de suas estratégias hoje pode ser adquirir uma rede de salão de beleza, ficando cada vez mais próxima do seu cliente final. Já a Copenhague não atua no segmento de chocolate. Não estando preocupado, portanto, com a Garoto, com a Nestlé, com a Laca. Sua atuação é no negócio de presentes finos, como você disse também que é o caso da Cacau Show, sob a forma de chocolates de qualidade. Sendo assim, como definimos a área de atuação de nossas empresas? Bom, boa pergunta aí, Daniela, obrigado pela contribuição. A gente tem um caso também, por exemplo, de uma empresa que está bem famosa, e aí saindo da área de chocolate, só para ilustrar, que é o caso da Dudalina. Dudalina é uma grande confecção aí de roupa masculina e feminina, e ela começou com o seu Duda e com a dona Lina, lá no sul do país, que eles viram que tinha uma fatia do mercado que estava crescendo e que não era bem atendida, que não encontrava o produto dela. A Dudalina, ela não vende roupa, ela vende empoderamento feminino. Então, a Dudalina entendeu que o número de executivas, e deve ter algumas executivas aí assistindo a gente, eu sei que dentro da nossa rede NTW tem várias executivas, né? Ela entendeu que as executivas estavam buscando roupa para trabalhar e não estavam encontrando. E aí, ela foi, e como que ela definiu os pontos de venda dela? Ela entendeu, foi procurar saber onde essas executivas estavam e onde que elas costumavam ir para comprar roupa. Então, a Dudalina definiu que ela ia entrar no mercado e ela ia dar prioridade para abrir pontos de venda, para abrir lojas próprias em shoppings, em malls, porque ela estudou o perfil dessas mulheres empoderadas, dessas mulheres executivas, e ela viu que quando elas iam comprar roupa, elas estavam em shopping. Então, você entende quem que é o seu cliente, entende o que ele quer, e depois você vai entender onde ele está, que aí você vai abrir pontos de vendas lá. Então, essa é uma explicação que a gente tem, saindo aí do mundo do chocolate e indo para a questão de vestuário, por exemplo. Uma maravilha, vamos lá. O Roberto está perguntando o seguinte: qual é a diferença de diretriz e metas? Porque você falou muito de diretriz aí durante a explicação, provavelmente. Tá. A diretriz é diferente de meta, porque meta geralmente está vinculada ao seu negócio. A diretriz ela tem que estar vinculada ao seu cliente, e ela é macro. As metas, elas podem ser micro. A diretriz ela é macro. A diretriz ela pode ser até chamada de meta geral, mas para não confundir com as outras metas, a gente dá outro nome para ela, que é diretriz, que é algo geral. É um desafio grande que a sua empresa tem e que, se você superar, você vai bater as metas. Então, as metas têm que estar vinculadas à diretriz. Foi claro? Será que eu respondi para ele aí? Vamos ver o que o Roberto fala. Vamos dar o comentário dele aí. Mas olá, realmente uma dúvida típica, tá? Qual que é a diferença de diretriz para meta? A diretriz é algo geral, do nível estratégico, e a meta geralmente é do nível tático da sua empresa, que vão ajudar a superar aquelas diretrizes. Tanto que para meta a gente costuma dizer que toda vez que você tem uma meta, você tem que ter um valor objetivo.
né? Isso. Ou quantitativo ou qualitativo. E a diretriz acaba não precisando ter um valor quantitativo ou qualitativo. Ela é uma diretriz mesmo, é uma linha geral de atuação É o norte para que você vai o seguir. valor da empresa no mercado, não é isso mesmo? Isso. Ana, a Daniela pergunta o seguinte: há muita concorrência com relação à área de consultoria e contabilidade. Sabemos que o grau de rivalidade entre os competidores é uma ameaça externa ao negócio. Como a NTW e a RD minimizam essa ameaça? Você fala da RD e da NTW, que são os dois. Se quiser, eu complemento da NTW. Bom, primeiro, é que eu considero que o pior diferencial competitivo que alguém pode ter, independente da área que atua, é o preço, porque é o mais fácil de imitar, principalmente na área de serviços, né, Walter? Se a gente tiver como principal diferencial na área de serviços preços, ele sempre pode ser diminuído por alguém que está entrando no mercado e que não investiu tanto igual a gente investiu em conhecimento, em experiência. E se eu, como consultor de empresa, for tentar me diferenciar por preço, aí pode estar tendo um recém-formado aí que está querendo entrar no mercado e que está cobrando 1/10 do valor da minha hora e ele vai entrar no mercado por causa de preço. Outra coisa, que quem vem por preço, vai por preço. Então, sempre a gente vai encontrar alguém que vai conseguir fazer mais barato que a gente. Então, o pior diferencial é esse. O melhor diferencial é você gerar valor para o seu cliente. Eu entendo, por exemplo, e demorei um pouco para entender, que, na verdade, o meu cliente, ele não quer contratar um planejamento estratégico. Ele quer entender, ele quer que eu ajude ele a entender onde que a empresa dele está, como é que o negócio dele está e onde que ele pode chegar. Então, quando você entende o que seu cliente quer e oferece o que ele quer e entrega aquilo que ele quer, esse acaba sendo o seu principal diferencial. Outra coisa é você mitigar e focar em diminuir qualquer erro interno, melhoria de processos, porque aí, e lembra que eu citei de você buscar dentro da sua empresa um diferencial competitivo que seja difícil do seu concorrente copiar? Hoje aqui na RD, por exemplo, a gente tem como principais diferenciais os processos e a gestão da nossa empresa bem realizado, e aí a gente usa muito aquilo que deu certo para a nossa empresa para aplicar nos nossos clientes, adaptando a realidade deles. Outra questão é a rede de contatos que a gente tem no Brasil inteiro, que quando a gente não sabe como resolve, a gente tem o telefone de quem resolve, e o nosso foco é entregar aquilo que o nosso cliente está precisando. Então, a gente tem diferenciado muito nisso, na capacitação da nossa equipe, entregando aquilo que o nosso cliente quer, envolvendo muito com o nosso cliente e usando a nossa rede de contatos aí para entregar as soluções que os nossos clientes precisam. E a NTW aí, Walter, o que você acha que tem feito nesse sentido? Eu acho que o grande diferencial de toda empresa que que tem crescido, que tem conseguido se aproximar do cliente, é ter foco na necessidade e na expectativa do cliente. Né? Na área de contabilidade, boa parte das empresas, elas cuidam da parte de conformidade legal. Está preocupado em calcular imposto, escriturar a parte contábil, entregar para o governo e pronto. E, na verdade, o que a maioria dos empreendedores precisa não é isso. Né? É de um parceiro para poder ajudar o negócio a performar, para poder ajudar a realizar o sonho do cliente. Exatamente de qual serviço? Não sei. Tem que conversar com o empresário, entender exatamente do que ele precisa na área contábil, que tipo de indicador ele precisa nessa área para poder tomar decisão. E na área financeira, também montar um dashboard, montar uma estrutura de dados para que ele possa tomar decisão, alinhar isso, amarrar isso no planejamento estratégico do cliente, ou se ele não tiver, compreender para onde ele vai, pelo menos em linhas gerais, e analisar isso, ajudar esse cara a performar, ajudar esse cara a crescer e ganhar dinheiro. Eu acho que é por isso que a gente tem aí, nos mais de 85 escritórios da NTW no país inteiro, conseguido ajudar os empresários. Antes de colocar mais uma pergunta, a Maria do Rosário pergunta o seguinte: esse webinar vai ficar gravado? Sim, Maria, vai ficar gravado e amanhã vocês vão receber um link já com a gravação desse webinar e ele vai estar no nosso canal do YouTube. Bom, diretriz e meta deu polêmica. O Júlio diz o seguinte:
Olá, só para tentar contribuir. Vejo a diretriz ligada à visão estratégica. As metas são direcionadores ligados aos objetivos que por si devem estar alinhados à diretriz ou às diretrizes. Por favor, queria uma opinião sobre essa reflexão. Excelente reflexão. E eu não tenho problema nenhum em expor a RD aqui, porque a gente usa até a RD como exemplo. Por exemplo, esse ano nós decidimos focar em empresas que querem ter maior domínio do negócio delas, que saibam quanto que fatura, quanto que lucra, que sabe qual que é o principal produto ou serviço dela. Então, a gente vai focar muito em melhorar o nosso serviço para esse tipo de empreendedor, que quer ter maior domínio do negócio dele, que quer melhorar o perfil dele como gestor, ele quer fazer uma melhor gestão do negócio dele. Então, qual que é a nossa diretriz aqui? Que nós definimos para 2019 aqui na RD. Definir e ofertar e entregar a melhor metodologia de serviço de consultoria que vai dar a condição para os nossos clientes terem domínio do negócio deles. Então, essa é a diretriz. E como que eu vou diferenciar a diretriz de meta? Repetindo a diretriz, entregar a melhor metodologia de serviço de consultoria que vai conseguir fazer com que os nossos clientes tenham o maior domínio do negócio deles. Entenderam a diretriz? Aí eu desdobro não, aí eu vou definir metas que estejam alinhadas a isso. Por exemplo, a nossa pesquisa de satisfação, como que eu vou ter um indicador de que eu estou entregando aquilo que o meu cliente quer? Um dos indicadores é o número de clientes atuais que indicam a gente para amigos ou para clientes deles. Não é um bom indicador? Por quê? Eu só vou indicar a NTW se eu estiver satisfeito com o serviço que ele me presta. Então, o indicador que a gente tem agora, aqui para 2019, forte, um dos principais é número de clientes que indicam o nosso serviço para amigos ou para clientes deles. E aí, em cima desse indicador, eu defino uma meta. Eu quero que 90% dos meus clientes atuais indiquem a RD para algum amigo ou para algum cliente. Então, tenho a diretriz de oferecer o melhor serviço para entregar ao meu cliente o domínio do negócio dele, da gestão do negócio dele. Tenho como indicador número de clientes que indicam a RD para amigos e para clientes deles. E tenho como meta 90% dos meus clientes indicarem a RD. Deu para diferenciar agora diretriz de meta através desse exemplo da RD? Espero ter colaborado aí. E é um caso real. Esse assunto é polêmico. Eu vou colocar a última intervenção nesse assunto, que é da Priscila, que ela diz o seguinte: você disse que o faturamento não é uma diretriz, mas ele pode ser uma meta, porque é ele que paga nossas contas. Um abraço. Pode não, deve ser. É só que a empresa não pode focar só em vender, assim, só aumentar o faturamento. Para aumentar o faturamento, ela tem que entender o que ela tem que entregar para o cliente. Então, diretriz é aquilo que o seu cliente quer e que a sua empresa deve superar, deve entregar. Tipo o atraso dos voos, tipo o domínio do negócio, essa questão. A meta, uma das metas aqui, se a gente perguntar para a nossa sócia aqui, que é a Dani, aqui sempre vai ter meta financeira, sempre tem que ter meta financeira, porque é isso que paga as contas. A gente não é uma ONG, a gente não vive de doações. Então, nós temos que vender, temos que aumentar faturamento. Através dos nossos negócios, a gente realiza outros sonhos. Então, por exemplo, eu acabei de ter uma filhinha agora, nasceu a Mariana, tem um mês, e eu tenho que comprar as fraldas da Mariana, tenho que me preocupar com a escola dela. Então, assim, claro, a Priscila está certíssima. Só que o foco, o Conrado Adolfo, que é um cara muito foda na área de marketing, ele fala que a gente tem que entender que a gente trabalha para solucionar problemas dos nossos clientes. A gente não trabalha para ganhar dinheiro. O dinheiro tem que ser consequência. Por isso que eu evito colocar como diretriz principal dobrar faturamento. Eu coloco como diretriz principal resolver um problema do meu cliente, que como consequência vai dobrar o faturamento, e eu tenho que ter meta para isso também.
Ok, Ronan, nós estamos caminhando para o período final aqui, nós encerramos com mais 5 minutos. E 2 perguntas aqui que eu vou te fazê-las na sequência, porque uma vai ser mais rápida. O Reginaldo pergunta: qual o período recomendável para a revisão de um planejamento estratégico? E a Maria do Rosário, a Zairinha, ela pergunta: o que você já percebeu de mudança no comportamento dos gestores na Revolução 4.0? Tá, ótimo. Então vamos lá. A primeira pergunta. A gente aqui na RD trabalha com serviços muito personalizados, então eu vou responder, mas não vou, sobre a periodicidade da revisão. Depende. Por que depende? Por exemplo, se eu tiver uma empresa que é da área de tecnologia, eu revisaria o planejamento estratégico semestralmente. Se eu sou de uma área que é mais tradicional, alguma coisa que não é tão afetada por mudanças tão rapidamente, eu posso revisar uma vez por ano. Mas o normal é você fazer o planejamento estratégico, elaborar o planejamento estratégico no começo ou no final do ano, ou independente da época do ano. 6 meses depois, você fazer uma revisão se tudo que foi planejado está acontecendo, para você acompanhar. E no final do ano, você vê os resultados que foram alcançados, se as metas foram batidas e, apoiado no planejamento estratégico desse ano, elaborar o do próximo ano. Então, basicamente é isso. Tentando responder a Zarinho, eu tenho visto que o perfil dos empresários, eles têm mudado, mas não muito por causa da indústria 4.0, mas mais por causa da crise que a gente passou, né? A gente costuma falar que a crise separa os homens dos meninos. A crise seleciona e deixa no mercado os bons. Então, eu tenho recebido, aumentou muito, inclusive, a nossa demanda de serviço aqui, de empreendedores que querem ser melhores gestores, porque tem diferença de empreendedor e gestor, né? E então, o que eu tenho percebido, Zarinho, é que o empreendedor, o empresário, ele está buscando melhorar a eficiência dele na área de gestão da empresa. Porque antes, se ele perdia centavos na venda e tal, não fazia muita diferença. Agora ele tem que estar correndo atrás desses centavos. Cada cliente que ele perde faz muita diferença no orçamento dele, então está mudando muito. Aqui na nossa região, a gente ainda não está sendo, infelizmente, os empresários aqui ainda não estão muito antenados nessa coisa da indústria 4.0, não. Mas a gente na RD tem trazido bastante coisa para eles aqui, para que eles possam se precaver dessas mudanças que estão acontecendo, igual eu citei aí do carro sem pedal e sem volante. Tem várias outras mudanças que estão acontecendo. Uma das postagens que eu fiz recentemente, Walter, que deu bastante repercussão lá no Instagram, no Facebook, é de uma máquina que passa e dobra a nossa roupa. Isso é a salvação da lavoura. Não é? Então, e um tanto de gente já querendo comprar isso. E que impacto que isso tem no nosso dia a dia, uma máquina dessa, né? Que passa, vai melhorar muito o casamento, não vai? Com certeza. Pois é, então é isso que a gente tem aí para contribuir. Bom, gente, nós chegamos ao final. Eu vou fazer um convite para vocês daqui a pouco ainda. Todas as questões foram respondidas, mas se vocês tiverem algumas outras questões, nós vamos deixar aqui um e-mail daqui a pouco para que vocês possam fazer os seus questionamentos e continuar esse bate-papo. A NTW é hoje a maior rede de escritórios de contabilidade do Brasil. Nós estamos com mais de 85 unidades em mais de 22 estados e certamente perto de você vai encontrar alguma unidade nossa. Entra ali no site que foi digitado para que você possa conhecer um pouco do que nós podemos apoiar na realização do seu sonho. O nosso próximo webinar, ele vai acontecer no dia 19 de fevereiro, às 17 horas, com o tema Gestão de Frota, Benefícios Fiscais e Financeiros. Ele será debatido, apresentado pelo diretor da NTW Concórdia, em Santa Catarina, o Rodrigo Seco, que é um grande especialista, com muitos anos nessa área, atendendo grandes clientes e gerando benefícios para todos eles. Nós já deixamos aqui o convite, mas vocês receberão depois um comunicado nosso lembrando dessa data.
Ronan, eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade de poder estar aqui apresentando o case, de poder discutir com todos nós, de abrir os cases também da RD, e de nos ajudar a trazer esse assunto à tona, porque nós não levamos somente questões técnicas para os nossos clientes, porque nós não estamos preocupados somente em conformidade legal. Nós queremos discutir estratégia, né? Nós queremos discutir execução, nós queremos discutir avaliação do seu negócio, nós queremos discutir sucessão, nós queremos discutir proteção, além, é claro, de discutir questões contábeis, financeiras e de conformidade legal. Ao longo desse ano, vocês terão mais de 20 webinars apresentados por toda a rede para poder esclarecer uma série de assuntos. Vou passar para o Ronan para poder fazer a despedida e agradecendo a todos vocês. Tá. Primeiro, novamente agradecer a oportunidade aí, agradecer esse tanto de gente do Brasil inteiro. Walter, parabéns aí pela força da NTW de mobilizar esse tanto de gente aí no meio da semana para poder estar interessado aí na escolha do tema. Espero de verdade ter contribuído. Eu estava olhando aqui no meu celular, Walter, tá cheio de perguntas aqui no meu WhatsApp, que eu pretendo responder aqui depois também, comentários, parabenizando aí pela qualidade do webinar, pelos recursos técnicos que a gente está usando. Isso é muito importante quando a gente se propõe a usar tecnologia, né? E a NTW mostra que está preparada mesmo tecnicamente para fazer esses webinars. Quero agradecer todo mundo que participou aí, e eu já quero, Walter, inclusive, antes de encerrar, autorizar aí a NTW a passar os meus contatos, que eu sei que uma horinha de um bate-papo desse, talvez eu não tenha conseguido esclarecer tudo, eu tinha separado muito mais coisa aqui para poder contribuir, então a NTW aí já está autorizada a passar os meus contatos para quem tiver interesse em continuar batendo papo sobre esse tema, esclarecer mais sobre diretriz e metas, como vincular isso à venda. Então, eu estou à disposição. Muito obrigado e vamos para os próximos desafios aí, né? Pessoal, um grande abraço, muito obrigado, Ronan, e até o dia 19 de fevereiro, às 17 horas. Nós vamos passar os contatos do Ronan, vocês vão receber um e-mail com o link da íntegra desse webinar para poder assistir de novo, compartilhar com as pessoas, e nos encontramos, então, no próximo webinar. Um grande abraço. Valeu, gente, um abraço.